Para ter resultados, você precisa parar de perseguir metas. E como que você para de perseguir metas? Por que as metas são o oposto dos resultados? Você vai descobrir hoje nesse vídeo, se você ficar até o final, o porquê você não tem batido suas metas. E antes de começarmos, eu queria te mostrar o meu livro, Domine a Arte de Gerar Riqueza e Saia da Caverna. Se você precisa aprender a vender, precisa descobrir sua identidade, clarificar o seu propósito e iniciar no mundo das vendas, né? Eu te recomendo muito esse livro, primeiro link da descrição. Mas sem enrolação, vamos para o que interessa. Por que as metas são o oposto dos resultados? Muita gente fala que você precisa estabelecer metas, que você precisa, apontar para um alvo. E de fato você precisa apontar para um alvo. Mas a meta, ela não é a ferramenta que você usa para apontar o alvo. Para apontar para o alvo, você usa indicadores e processos. Pessoas que realizam seus sonhos e pessoas que não realizam seus sonhos têm o mesmo objetivo. A diferença é que um fica só no sonho e o outro descobre o processo que precisa fazer para chegar até o sonho. Imagina que o seu sonho é um castelo. E o que você precisa fazer hoje para conquistar esse castelo? É pôr o tijolo de hoje. E como que você põe o tijolo? Com processos. Então anota aí no seu caderno ou anota aí nos comentários. Processos são as coisas que vão me levar ao meu objetivo. É simples, mas ninguém entende isso. Então muitas vezes você está sendo um bunda mole, está sendo uma pessoa que não se respeita e que não consegue aquilo que quer, porque justamente você não sabe o processo que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Entende? Então, quando a gente fala de processo, a gente fala da rotina que você precisa ter. O que você precisa fazer todos os dias para chegar onde você quer chegar? Quando você descobre isso, você consegue alcançar qualquer sonho. Não existe sonho longe do processo. Por quê? Se a gente for parar para pensar no que é uma meta, a meta é uma gaiola. É você falar que você tem um teto, que você só pode ir até aquele teto. Então, se você coloca 3, 10, 15 mil reais de faturamento, você só pode ir até aquele faturamento. Porque o seu inconsciente vai trabalhar para você não bater e não passar aquele teto de faturamento. Se a sua meta é conquistar o carro X, conquistar o carro Y, muito provavelmente você não conquistou, porque a meta é o teto. E você tem que entender que a meta tem que ser o seu piso, tem que ser o seu chão. Caio, ainda não faz sentido para mim, me explica de outra maneira. Vou te explicar de outra maneira. Através do processo você consegue o que você quer. E através dos indicadores você consegue metrificar se você está perto ou está errado. Por exemplo, você não tem que ficar pensando na meta de conquistar alguma coisa, mas você tem que pensar em jogar energia para conquistar aquilo, entendeu? Então, se eu quero vender 100 mil reais, eu não vou botar a meta de 100 mil reais e trabalhar em cima disso. Eu vou jogar o máximo de energia que eu puder e que eu conseguir, e o resultado que der é o resultado da energia que eu coloquei. Esse resultado pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, mas não é algo que eu vou me frustrar. Por quê? A meta só gera frustração, porque você está fazendo algo que está acima da sua capacidade. E quando você volta para o processo, quando você volta para a energia, você vai fazer coisas baseadas na energia que você consegue gerar. De qualquer jeito, a energia é a mesma, mas quando você foca na meta, você limita o uso da energia. E quando você só fala, eu vou somar o máximo de energia possível para fazer isso acontecer, você não limita e você alcança um estado de poder. O estado de poder é um estado ilimitado. Sempre que você está no seu propósito, fazendo o que você nasceu para fazer, você atinge esse estado de poder. Então você vê que quando você está no seu propósito, a sua energia multiplica. Você acorda sem sono, você dorme menos e acorda descansado. É uma parada bizarra. Mas por que isso acontece? Porque você está usando o poder e o poder é ilimitado. Agora, quando você está num estado que não é um estado de recursos abundantes, que é um estado de energia, a energia ela é limitada. Então você pode dissipar energia ou pode dissipar poder. E quando você dissipa poder, é sempre quando você está fazendo o que você nasceu para fazer, quando você encontra o estado de flow. Então entenda que ter uma meta é até legal, mas é algo para quem não quer ter resultado de verdade. Quem tem resultado de verdade já abriu mão das metas, ou tem as metas apenas como um símbolo, porque elas entendem o processo diário, o que elas têm que plantar naquele dia para conquistar o que elas estão conquistando, você entende? E quando você começa a plantar diariamente o seu futuro, e quando você começa a ser grato, você começa a colher em abundância, e sempre você vai colher mais do que plantou, porque você plantou uma semente, e você vai colher uma árvore com dezenas de frutos, e dentro desses frutos tem dezenas de sementes.
Então, você precisa se preocupar em quê? Em ficar olhando para a maçã, que ainda não chegou, ou em plantar a semente da macieira? Começa a plantar a semente da macieira. Olha para a natureza. A natureza, ela se desenvolve de maneira natural. A prosperidade na natureza é natural. Mas você foi configurado por conta dos seus bloqueios de identidade, por conta daquilo que seu pai, que a sua mãe falou para você, a se tornar um ser limitado, que não acredita no seu próprio potencial. Posso te falar qual que é o tamanho do seu potencial? Você tem um potencial de que o Filho de Deus precisou encarnar em um ser humano para cuidar de você, para salvar a sua alma. Deus, ele poderia ter feito isso, mas lá no Éden, Deus colocou o governo sobre os ombros do homem. E quando Deus precisou resolver o maior problema da humanidade, ele teve que se transformar em um homem. Então você percebe que existe uma autoridade e existe uma governança que parte por parte do homem, que até mesmo o próprio Deus, quando teve que resolver o maior BO da humanidade, ele se transformou em homem. Por que será? Por que ele não resolveu lá? Ele podia, mas ele estabeleceu você e eu como governantes nessa terra. E a gente tem que tomar posse disso, e a gente tem que ser arriscado. Muitas vezes a gente vai ter que dar uma de doido, uma de maluco, para poder ter o resultado que a gente quer. Mas não se intimide, você está no caminho certo. E cada vez que você se posicionar em zonas de risco, você vai descobrir um pouco mais da sua identidade. Você vai descobrir um pouco mais aquele cara que você nasceu para ser, aquele cara moldado na eternidade pelo Pai. E eu realmente espero que esses vídeos ajudem na sua jornada e que causem uma transformação, porque nós vamos construir e vamos liderar um exército de transformação nessa internet nos próximos anos. Quem estiver aqui vai ver e vai participar. Não se esqueça de adquirir meu livro, Domine a Arte de Gerar Riqueza e Saia da Caverna. Você precisa dominar a arte de vender para poder sair da caverna. É a ferramenta que você vai usar para alavancar a sua vida e para deixar de ser um peso na vida das pessoas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Caio falando, Caio vazando. Não se esqueça de inscrever. Beijão e até a próxima.